Aníbal, o pesadelo da República Romana. Sábio, respeitado e ousado, Aníbal Barca retumbou fama por transpor as perigosas cordilheiras dos Pirineus e dos Alpes, com dezenas de milhares de soldados, cavalos e elefantes, impondo alguma das mais fragorosas derrotas militares da história de Roma. Aníbal Barca, chamado de o pai da estratégia militar, foi considerado o maior inimigo da República Romana e ainda hoje tem suas lições estudadas em academias militares do mundo todo. O extraordinário poder de comando de Aníbal é citado pelo famoso estadista italiano Niccolò Maquiavel, dizendo: entre os admiráveis feitos de Aníbal conta o de que, possuindo ele um exército extraordinariamente grande, no qual se amalgamavam homens de inúmeras procedências, exército que comandara em batalhas travadas em terras estrangeiras, jamais surgiu no seio deste qualquer dissensão, nem entre os soldados, nem contra o seu comando, nem na diversidade e tampouco na fortuna. Aníbal Barca nasceu em 247 a.C., em Catargo, no norte da África. Filho do habilidoso general cartaginês Amilcar Barca, Aníbal aprendeu suas primeiras lições sobre a vida e a morte ainda no colo do pai, enquanto este comandava o exército cartaginês na Península Ibérica. Ainda menino, Aníbal acompanhava o pai no campo de batalha. Como reza a lenda, o pai o teria feito jurar ódio eterno aos romanos, diante dos deuses. Aníbal era um grande estudioso e aprendeu com os antigos professores gregos, enquanto seu pai lhe ensinou tudo o que ele precisava saber sobre os militares e a guerra. Seus professores gregos foram os principais contribuintes para o seu desenvolvimento geral. Aníbal fez contribuições literárias, principalmente no campo dos livros militares, mas também foi um observador atento da linguagem, especialmente do grego e da aritmética. Segundo o historiador Gilberti, quando a guerra contra Roma teve início, o jovem comandante reassumiu a responsabilidade de defender sua pátria e guerreou contra os romanos. Aníbal era um homem de resoluta bravura, de habilidades técnicas e de visão estratégica, e inspirava grande lealdade em seu exército. Um dos grandes capitães da história, ele reconheceu que a maior força de Roma estava em seu controle da Itália e urdiu um ousado plano para a invasão, prevendo a condução de um exército por terra desde a Espanha, passando pelo sul da França e cruzando os Alpes. Em 218 a.C., Aníbal Barca executou seu ousado plano de ataque contra Roma, à frente de 50.000 soldados, 40 ou 50 elefantes de guerra. Marchou sobre a Europa, cruzando as gigantescas e perigosas cordilheiras dos Pirineus e dos Alpes, feitos que o imortalizaram. Além de neve, baixas temperaturas e deslizamentos no decorrer da travessia, tribos locais furtigaram
com ataques relâmpagos e avalanche de rochas, o exército de Catargo. Aníbal arrebatava vitória após vitória. Após as árduas travessias, aproximadamente 25.000 soldados, 6.000 cavaleiros e poucos elefantes sobreviveram, restando-lhe um efetivo abaixo do ideal para a conquista de Roma. Ainda assim, Aníbal prosseguiu e derrotou os romanos logo que desceu dos Alpes, na Batalha de Trebia. A vitória de Catargo arrebatou apoio de cidades gaulesas para a marcha de Aníbal, mas o rigoroso inverno que se impunha refreou seu avanço. Neste inverno também, Barca perdeu um olho devido a uma infecção. Em 217 a.C., enfrentou, derrotou e humilhou o exército romano de Caio Flamingo na Batalha do Lago de Trasimeno, derrota que deixou o caminho de Roma livre para Aníbal. Entretanto, Aníbal não marchou para Roma, preferindo se dirigir ao sul na tentativa de desfazer as alianças entre as cidades locais e a República Romana. Tal ação, por vezes, é criticada como o erro do comandante cartaginês. No ano seguinte, em 216 a.C., utilizando elefantes de guerra com majestria, Aníbal estabeleceu a maior vitória da história sobre Roma, ao rapidamente trucidar entre 60 a 70 mil soldados na Batalha de Canas, no sul da Itália. A vitória foi tão avassaladora que entrou para os livros de história e ainda hoje é estudada, uma ação de cerco clássico, onde poucos venceram muitos, e que o ímpeto vitorioso encontrou inspiração nas motivantes palavras do líder cartaginês. Só para você ter ideia, esse é o maior número de mortos em apenas um dia de guerra. Por exemplo, nem as bombas de Nagasaki e Hiroshima causaram tantos mortos em apenas um dia. Diz a história, antes da batalha, enquanto Barca fazia seus planos, percebeu que o exército romano possuía mais que o dobro do seu. Diante de tamanho número, surgiu uma cena de diálogo interessante entre Aníbal e seus comandados. Um dos seus seguidores, Gisgo, disse-lhe que os números do inimigo eram assustadores. Aníbal respondeu com semblante sério: "Há uma coisa, Gisgo, ainda mais assustadora, e que você não observou." E quando Gisgo perguntou o que era, ele respondeu que em todos aqueles grandiosos números diante de nós, não há um só chamado Gisgo. Esses fatos e tantos outros ajudam a compreender o grande poder de Aníbal de motivar os seus comandados. Há outro fato curioso da história a respeito de Aníbal Barca. Há referências que indicam que Cipião, o africano, e Aníbal, mesmo estando em lados opostos, criaram um forte vínculo de respeito, pouco antes da Batalha de Zama, em 202 a.C., de modo que a fuga do cartaginês só teria sido possível graças à ajuda do general romano. Quando Aníbal foi finalmente encurralado, encontrava-se sem o precioso auxílio de Cipião,
que havia morrido pouco antes. O general Aníbal Barca era muito respeitado pelos romanos, e os historiadores de Roma não deixaram de mencionar os heróicos feitos desse grande general. Segundo o historiador romano Políbio, em um dos encontros dos amigos rivais, Cipião perguntou a Aníbal quem teriam sido os melhores generais de todos os tempos. Aníbal respondeu: em primeiro lugar, Alexandre; em segundo, Pirro; em terceiro, eu. Cipião riu e perguntou: e se eu não o tivesse derrotado? Aníbal então virou-se para ele e disse: eu não me colocaria em terceiro, mas sim me colocaria em primeiro lugar. Para fugir da perseguição dos romanos, Aníbal se refugia na Ásia. E para não se entregar aos romanos, chega ao seu trágico fim cometendo suicídio. Aníbal Barca é considerado um dos 5 generais mais importantes da história. A gente fica por aqui. Até logo em mais uma edição de trabalho do Historiofilia. Fiquem com Deus e até a próxima!